Há muitos anos, os animais soltos nas ruas têm causado preocupação, principalmente daquelas pessoas de bom senso. Não apenas pela segurança, porque vez ou outra a gente tem notícia de um cão que ataca alguém nas ruas, ou por questões de saúde, né, pública, porque animais soltos também estão mais propensos a doenças e aí pode afetar o ser humano. Estou falando pelos animais. Animais que, por muitas vezes, são adotados, são acolhidos por famílias que não se planejam e acabam desistindo desses animais e deixando eles soltos, passando fome, sede, frio, ou às vezes por falta de controle da reprodução mesmo, né? Tem o animal ali, deixa as cadelas tendo ninhadas repetidas vezes e aí não conseguem realizar a doação, o que fazem? Soltam. Quando soltam aqui na rua, é ruim, pessoal, não estou minimizando. Só estou fazendo um paralelo aqui para você entender. Quando os animais são soltos no perímetro urbano, é mais fácil de alguém ver e adotar. Só que tem uma prática aqui em Piranhas também que é ainda mais cruel. Animais soltos às margens de rodovias. Você que está nos acompanhando agora, ouvindo ou assistindo, quantas vezes você foi ali em direção a Bom Jardim, Arenópolis ou a Caiapônia e viu cães caminhando às margens das rodovias, vários quilômetros longe daqui, não é verdade? Então, para a gente falar desse assunto, desse tema, nós estamos recebendo aqui hoje o vereador Wesley Faustino, ele que nesse novo mandato abraçou essa causa animal de maneira mais intensa e também recebendo a Ana Beatriz Portillo. Ela que não é formada na área, mas adotou, né, Ana Beatriz, a área para si. Hoje ela trabalha com o pet shop, tem o seu pet shop, empresária na área, já atuou em outros pet shops também e vive a realidade do dia a dia dos animais. Não é isso, Wesley? Você abraçou, pode ligar o microfone, Wesley? Acho que a Ana Beatriz vai ver você ligando, ela vai aprender também. É só colocar a chavinha para cima. Wesley, você abraçou essa causa como parlamentar e eu vou trazer o relato da Ana Beatriz daqui a pouco também, porque essa entrevista foi estimulada por ela, por uma situação que ela viveu em um posto de combustíveis aqui em Piranhas, mas é algo que merece muita atenção, né, Wesley? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Satélite FM. E hoje vamos estar aqui mais uma vez falando a respeito, né, dos animais de rua e de todo tipo de animais. Mas o foco principal hoje aqui será o animal de rua. Ana Beatriz, é um prazer recebê-la aqui pela primeira vez no nosso estúdio. Eu queria, antes de você contar a realidade, se apresentar, né? Saber a sua atuação nessa área animal atualmente e até perguntar como você se apaixonou, né, por essa causa. Eu te conheço já há alguns anos, foi de uns anos para cá que você resolveu ir para essa área. Fala pra gente a sua história, a sua relação com os animais. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer poder estar aqui hoje falando sobre um assunto tão importante. Então, eu me chamo Ana Beatriz. Trabalho com essa parte animal, pet shop, já tem 5 anos, né? Que eu fui embora daqui de Piranhas em 2016. E em 2020, eu me apaixonei por essa área, por ter animais em casa, né? Por ter aquelas raças Shih Tzu, né? E quando eu mandava o meu Shih Tzu pro pet shop, teve uma vez que ele voltou bem machucado. Então, eu resolvi eu mesma cuidar dele em casa. E foi onde eu me apaixonei em cuidar deles mesmo, né? E aí eu resolvi abrir o pet shop. Inicialmente eu tinha começado em Barra do Garças e depois eu voltei para Piranhas e comecei uma trajetória aqui já tem 2 anos. Me lembro bem, você teve uma parceria ali com Casa da Lavoura, com outros pet shops, e agora tem o seu próprio, né? Isso. Ana Beatriz, para falar, eu fiquei até muito mexido, né, com a situação. Inicialmente você conversou com a Emily Oliveira, Isso. mandou ali um relato. Conta pra gente, conta essa história que você viveu aqui em um posto. Pode ficar à vontade com o tempo, para as pessoas entenderem o porquê a gente decidiu trazê-la aqui para abordar esse tema. Tudo bem. Sabemos que desde quando eu mudei para cá, essa questão dos animais é uma coisa que vem me incomodando bastante. Eu vejo animais abandonados, sendo maltratados, envenenados, né? Teve o caso do Lucas, né, que repercutiu aí no Brasil inteiro. E nesse domingo agora aconteceu um fato, né, no posto caminhoneiro, onde eu estava almoçando, eu e meu marido, a gente resolveu ir almoçar e apareceu uma cachorra envenenada.
extremamente debilitada na porta lá do restaurante. Eu não hesitei em largar o meu prato e ir ajudar, porque eu sabia ali prestar os primeiros socorros. Como eu já tenho uma experiência na área, eu consegui ajudar, porque eu vi que eles estavam um pouco perdidos ali em poder ajudar ela. Então, eu imediatamente levantei da mesa, fui até a cachorra, ajudei, né? Pedi para o meu marido procurar uma farmácia mais próxima e procurar o carvão ativado. E ali eu fiquei massageando ela, colocando água gelada na cabeça dela para ela voltar a melhorar a respiração. Então eu resolvi levar ela para minha casa para deixar ela em observação de um dia para o outro, que eu fiquei com medo de deixar ela lá. Graças ao pessoal do posto caminhoneiro também do restaurante, a Larissa, a mãe dela, me ajudaram, me deram um apoio naquele momento também. Fico muito grata a eles. E ela ficou em observação de um dia para o outro e ela voltou ao normal, a ficar 100%. Dei o banho nela, coloquei bandana, brilhozinho e devolvi ela, porque infelizmente eu não tenho como ficar com ela. E ela estava amamentando, né, 10 cachorros, que graças a Deus o pessoal conseguiu doar todos, mas ela continua lá. Então foi uma situação que me indignou muito. Eu vim nas redes sociais, eu fiz um apelo e resolvi falar com a Emily, né? Inclusive, muito obrigada por ter me escutado, por ter me apoiado por hoje. Eu estar aqui, conseguir falar, ter um alcance maior de pessoas para falar sobre esse assunto que, para mim, é muito importante e dar voz àqueles que não têm voz. Então quer dizer que provavelmente, Ana Beatriz, você que tem experiência com cuidado com os animais, se não tivesse ali, era possível que essa cadela teria morrido, né? Provavelmente. Provavelmente, porque não teria ninguém ali que daria uma assistência. Isso. Você relatou, Ana Beatriz, e não é só lá, a gente vai contar esse episódio para abrir numa questão mais ampla, de que há relatos, eu não estou dizendo que são os funcionários do posto, os proprietários, mas há relatos de pessoas que os animais estão ali soltos, eles não estão ali porque querem, alguém soltou eles na rodovia. Exatamente. E quando eles chegam ali já chegam a ser até agredidos, né? Você contou pra gente que até tentar matar já aconteceu, não é isso? Isso, né, nesse momento de desespero, conversando com os frentistas ali, com o pessoal do posto, foi relatado que já foi dado até tiro em cachorro lá. E isso me causou uma revolta muito grande, porque lá tem bastante animais precisando de ajuda. Então, eu fiquei muito indignada lá. Soltam muitos cachorros nas áreas ali de estrada, de chão, de fazenda também. Quando a gente vai, a gente vê bastante animal, né, ali, com fome, magro, situação bem debilitado. Ana Beatriz, como ali tem um restaurante, eles têm um bom faro, né? Estão ali no meio do mato ou na rodovia, sentem o cheiro do alimento e vão para ali, né? Acaba sendo uma busca por alimento porque estão famintos, não é verdade? Isso, e o pessoal da churrascaria são pessoas de coração muito grande que ajudam, né? Os frentistas ali também ajudam bastante. E se você resolver ir lá e querer ajudar ou conversar com alguém de lá, vocês vão ouvir histórias e coisas nesse sentido, que dão revolta mesmo. E é muito triste essa situação. Wesley, esse relato da Ana Beatriz, eu fiz questão de pedir a Emily para conversar com ela. Quando ela mandou mensagem, não, vamos na rádio, vamos conversar lá no jornal. Por quê? E a sua vinda aqui foi muito interessante. Antes da Ana Beatriz, você já veio com essa ideia, vereador Wesley, foi até o delegado Eduardo Prado, que luta por essa causa animal lá na Assembleia. E aí, como está a evolução desse seu trabalho para que a gente tenha uma solução em Piranhas? A gente sabe que o controle populacional aqui de animais não existe. Aqui as pessoas, como eu disse na introdução, pegam animais para cuidar, cachorras fêmeas, por exemplo, e deixa procriar sem controle algum. Às vezes as pessoas até querem. Há uma lei estadual que é proibido aqui aquela castração química, né, que eles dizem, a aplicação da injeção não pode, a legislação estadual ela proíbe, e a castração mesmo ali com a cirurgia é muito cara. E as famílias humildes às vezes até querem controlar e não conseguem. E você já falou nisso, né, de trazer esse tipo de trabalho aqui. Conta pra gente a atualização dessa sua ação, vereador Wesley. Jota, quando nós começamos com esse trabalho, eu não sabia a quantidade de pessoas envolvidas, né, no cuidado dos animais. A Ana Beatriz eu conhecia há muito tempo, mas eu não sabia que ela também era apaixonada, né, nessa causa animal. E depois que nós começamos esse trabalho, eu descobri várias outras pessoas que se dedicam a cuidar desses animais.
Inclusive, já vou falar aqui, vou estar fazendo um projeto aí para a gente estar beneficiando de uma certa forma as pessoas que cuidam desses animais. Então, assim, nós fomos atrás, eu fui procurado por umas colegas minhas, vou até citar o nome daqui, que fazem hoje parte da diretoria, né? Nós montamos um grupo e aí nós montamos essa diretoria, que é a Leila Mendes, né? Que é a proprietária lá da Leila Make, a Márcia, que também é uma empresária aqui da nossa cidade, ela trabalha ali na questão de lavar carros, né? Então eles têm uma empresa que é uma das empresas top aqui da nossa cidade. A Leila Alves, que também é uma empresária aqui da nossa cidade, na área assim, de bolos, doces, né? A Selma Bristotti, que é uma professora também, que é uma apaixonada pelos animais, que ela tira dela, como as outras colegas tiram delas, para doar. Temos aí também o Cairo, que é esposo da Márcia, e o Glauber, que é esposo da Leila Mendes. Então, essas pessoas me procuraram antes das eleições e a gente começou, eu falei, olha, é uma pauta que eu vou estar assim, correndo atrás e lutando para que a gente possa diminuir, né, o número de animais soltos nas ruas. Esses animais de ruas aí ficam aí, às vezes, transmitindo doença. Então, nós começamos esse trabalho e eu tive o prazer de conhecer o deputado, né, o delegado Eduardo Prado, deputado estadual, e nós fomos até ele conversar. E aí lá a gente conversou com ele, só que a gente não sabia, né, assim, que ele também trabalhava porque tinha esse trabalho tão grande que ele faz em todo o estado. A gente sabia que ele ajudava, mas não sabia a dimensão desse projeto dele. Foi aí que nós fomos lá, conversamos com ele, e ele de prontidão doou uma emenda para a gente estar fazendo esse trabalho de castração aqui na cidade de Piranhas. Ficou R$30 mil. Só que a gente falou assim, meu Deus, 30 mil não é muita coisa, assim, mas é o início. A gente tem que agradecer muito. Depois eu voltei novamente, conversei com o deputado e ele tirou mais 30 mil. Então, a partir de agosto, não está definida a data, mas no mês de agosto nós vamos estar trazendo para Piranha esse castramóvel que vai estar fazendo a castração de média de 100 animais, né? E aí a gente não sentou para ver a questão dos detalhes, como será a pessoa vai estar indo lá para poder se cadastrar, para poder fazer essa castração. Mas, de antemão, já digo para você que nós conseguimos esse deputado e nós vamos conseguir ainda mais, porque eu tenho certeza que esse trabalho dele é em todo o estado e Piranhas agora vai fazer parte desse calendário. Nós vamos estar conseguindo agora 60 mil, mas nas próximas emendas, tanto do deputado federal ou deputado estadual que a gente vai estar apoiando, para conseguir mais verbas para que seja investida nessa área, para que a gente possa ter uma cidade com menos animais de rua. Às vezes a gente não consegue, no momento, acabar com esses animais de rua, mas só de diminuir já vai estar trazendo assim melhorias para a nossa cidade. Ana Beatriz, o vereador Wesley falou sobre castração, mas eu quero falar contigo sobre outra situação. A gente sabe que soltar animal, abandono de animais atualmente no Brasil é crime. Maus tratos, a pessoa pode responder criminalmente pelo assunto. Mas antes de chegar nessa questão do crime, eu quero saber de você que está vivendo essa realidade, a questão da educação, da conscientização. Porque pessoas hoje, é muito fácil, eu acho um absurdo, a pessoa diz assim, eu não consigo mais cuidar, tá dando muito trabalho, solta, né? Sem mínimo de consciência. Como é que você vê, vocês que estão nessa causa animal, essa questão da conscientização em Piranhas? Essa questão da pessoa saber que tem que cuidar do animal, não porque ele vai preso, ou não porque ele vai cumprir uma pena, mas tem que cuidar porque eles também são seres vivos que sentem dor, sentem frio, sentem fome e precisam de cuidado também. Exatamente. Inclusive, foi uma das propostas que eu falei para o Wesley, né? Assim que eu soube que o Wesley tinha esse trabalho com os animais, eu imediatamente procurei ele, inclusive me recebeu muito bem, me ouviu, né? A gente conversou bastante e eu fiquei muito feliz em saber que ele apoia esse projeto animal e fazer a conscientização dos tutores, das pessoas que têm animais em casa, né? A gente tem que educar também os cuidadores, as pessoas assim que têm os animais, às vezes não tem condição, né? Porque hoje exige aí um certo gasto para você ter um animal, né? Com carrapato, com vacinação, com pet shop. E realmente uma pessoa aí de baixa renda, ela precisa de um apoio e de uma educação em questão de ter muitos animais em casa, né? Então,
O que a gente pode estar fazendo? Esse projeto do Wesley é maravilhoso, da castração, né, de ter um controle animal, e também a gente pode estar fazendo uma conscientização com as pessoas, né, conversando de casa em casa, porque é muito triste, né, você chegar e a pessoa tá cuidando do animal da forma que pode, porque não tem condições. Então, a questão de soltar os animais também, agora saiu uma nova lei que vai estar sendo caçada até a CNH, que eu vi ontem essa notícia, e eu achei muito interessante. Ana Beatriz, outros municípios, Iporá, por exemplo, tem, outros aqui na região, são os locais para receber esses animais e depois, posteriormente, oferecer para adoção. Se fala sobre isso aqui em Piranhas, criar uma associação, criar algum órgão, porque isso geralmente parte da sociedade civil, né? Não parte do poder público. Vocês tratam desse assunto também? Seria uma solução criar esse local? Eu acredito que sim, porque existe isso em outros lugares e um pouco funciona, né? Mas tem que ser uma coisa bem organizada, Sim. Mas como tá bem no iniciozinho, eu descobri agora os projetos do Wesley, né? Fui atrás como cidadã e representando também aqueles que não têm voz, que são os animais de rua, que são os que mais precisam, que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam da nossa proteção. Ana Né? Beatriz, eu vi um projeto, a minha cunhada tem, ela e o marido trabalham num pet shop. Lá em Barra do Garças tem uma atitude, Wesley, muito legal, um projeto, que os próprios pet shops, ali num domingo, num sábado, de 15 em 15 dias, eles pegam animais, colocam ali e cuidam deles, né, geralmente, e colocam para adoção. Achei esse projeto tão interessante, Wesley, também, né, mais uma forma, porque essa questão dos animais é algo, Ana Beatriz e Wesley, que tem que envolver todo mundo. Poder público, por isso que tô achando muito legal alguém aqui, né, da sociedade e um parlamentar, porque se não unir o poder público e as pessoas, porque não adianta. Suponhamos que o Wesley consegue R$1 milhão, meu amigo espectador e ouvinte, para investir na causa animal. Aí castra e tudo mais, e a sociedade não para de soltar, não para de maltratar, de nada adianta, né, Wesley? Então tem que ter essa junção. Eu trouxe esse exemplo lá de Barra do Garça justamente porque achei interessante. A iniciativa privada fazendo alguma coisa para dar lá para esses animaizinhos. Ô, Jota, nós fizemos algumas visitas no município, nós fomos em Anápolis, né? Nós fomos em... agora fugiu numa cidade ali, divisa Barra do Garças. Logo no início do mandato você fez umas visitas. Sim, né, nós fizemos essas visitas aí, nós conhecemos algumas cidades e nós, assim, pegamos algum modelo de apostila, no qual nós vamos estar fazendo aqui em Piranhas também, para levar conscientização nas escolas e também na sociedade de modo geral, e nos comércios, para estar falando a respeito, né, da importância como eu falando, pegar um animal ali, um animal filhote, ele é muito bonitinho, pequeno, quando não tem gasto. Aí depois, quando o animal cresce, ou às vezes adoece, já pega esse animal e joga lá na rua. Como se fosse assim, um pedaço de pau, uma pedra. Só que eles têm que entender que ali também é uma vida. Né? E o cachorro é o melhor amigo do homem. Você pode ver que quando você chega na sua casa, seu cachorro está com saudade de você, ele chega, pula, brinca com você. Então, faz parte da família também. Em relação à associação, nós já estamos montando uma também. Né? Essas meninas que eu falei, esses rapazes que eu falei aqui, são pessoas que cuidam de animais e investem dinheiro deles para cuidar desses animais. E não é pouco, não. Entendeu? É muito. Nós sentamos, né, como a gente faz parte dessa diretoria, pensando em algumas formas de conseguir ajudar essas pessoas que criam, né, esses animais voluntariamente. Então, nós temos atenção sim, porque quando você tem uma associação, você consegue até angariar verbas para poder trabalhar com essa causa animal. Se você não tiver uma associação registrada com CNPJ, você não consegue esses benefícios. Uma associação legalizada consegue até recursos através de emendas parlamentares, né, que os deputados podem mandar diretamente. E nós falamos com o prefeito a respeito não de locais para cuidar de animais, para assim, montar um canil. Porque quando tiver um canil, a população vai jogar tudo lá. Primeiro nós temos que conscientizar a população. Nós pedimos ao prefeito para assim, ter um local, não é para criar animais, mas, por exemplo, um animal esses dias estava atropelado. E aí, onde ficam esses animais?
não tem local. Nós conversamos com o prefeito para arrumar um local, para ter ali, pelo menos para cuidar desses animais quando sofrer algum tipo de acidente ou de maus tratos também. Seria uma clínica veterinária pública para atender esses animais? Seria isso, mais ou menos? Assim, nós vamos ter as pessoas voluntárias lá para cuidar desses animais, né? No caso de cirurgia, a gente vai estar levando para o órgão competente, né? Para o local certo. Lá é mais para cuidados. Sim. Aí as pessoas que são... Para que o animal se recupere. Se recupere, você entendeu? E aí, por exemplo, vamos ter a castração. O macho, para poder ficar, depois da cirurgia, ele leva 3 dias no mínimo para poder estar totalmente bom para poder ser solto, né? A fêmea leva até 10 dias. Então, nós precisamos desse local também, principalmente para os animais de rua. Porque os de casa, os donos vão cuidar deles, né? Então, esses animais, ele precisa de local para ficar se recuperando até, né, ficar curado para poder saltar, que aqueles de rua, né? Ou os de casa tá levando para casa. Então, nós conversamos com o prefeito ficou interessado no assunto. Eu acredito também que, quando for ter a castração, o município vai estar ajudando também para poder aumentar o número de animais castrados, né? Nós estamos começando agora, vai ser 100. Se Deus quiser, o ano que vem, já vamos passar para 200. Isso aí vai depender de quê? De parcerias. A Ana Beatriz é a nossa parceira, vai fazer parte com a gente agora, né? Com certeza. E com certeza está aumentando esse número. Nós temos ela agora e tem outras pessoas que nos procuraram também. Quanto mais pessoas fazer parte do nosso time, mais a gente vai conseguir conscientizar a população e também cuidar desses animais, tanto de ruas quanto aqueles de casa também, que não é de rua, mas sofre as consequências dos maus tratos. É cachorro preso o dia todo, no sol quente, em qualquer momento está lá preso. Os donos batem no cachorro, chutam os cachorros, né? Então, tem casa que você chega, tem 4 animais. Aí, tem casa que não tem, não é fechado o lote, e o cachorro fica na rua. Aí, a hora que a cachorra engravida, pega os cachorros, joga na rua também. Então, nós temos esse trabalho, vamos montar essa associação para justamente conseguir verbas através de emenda parlamentar e também através da associação, da população que quiser ajudar. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas aderir ao nosso trabalho, mais força nós vamos ter e, com certeza, a realidade no município de Piranhas vai ser outra e eu tenho certeza também que vai ser exemplo para outra cidade que pode vir visitar a nossa e levar esse projeto também para a cidade deles. Acho interessante, Ana Beatriz, as pessoas não acharem que animais também têm esses sentimentos. Tem gente que pensa não, que deixa pra lá. Eu tenho um episódio tão interessante. Eu tinha 3 cães aqui. O quintal começou a ficar difícil. A gente fez o que realmente precisa fazer. Ofereceu para as pessoas adotarem. A minha sogra adotou um cachorro que eu era apaixonado, mas ela era muito grande, não tem terra para ele fuçar aqui, estava destruindo as paredes, estava animada. Minha sogra tem um quintalzão lá, mas eu quero falar do sentimento dos animais. Eu fico lá 2 meses sem ir no local. Quando eu e Emily chegamos, ele se lembra e a forma que ele age, né? Recordando da gente, isso mostra que os animais, eles não estão ali apenas sobrevivendo, né? Eles têm sentimentos, eles sentem ali tristeza, sentem quando são maltratados. Então, além dessa questão legal, dessa questão de comer e beber, tem que olhar por esse lado também, né, Ana Beatriz? Com certeza, os animais, eles sentem fome como nós, eles sentem dor, eles sentem saudade, né? E já que a gente gosta tanto de engrandecer a nossa racionalidade e dizer que eles são irracionais, a gente tem que usar isso para proteger esses animais e não para maltratar, né? Já que nós nos consideramos racionais e eles irracionais. Então, eles não conseguem falar, mas quem tem animal em casa sabe que eles conseguem se comunicar com gestos e os olhares, né? Sim. Os olhares apaixonados, a saudade, a alegria que eles sentem em nos receber, isso é impagável. Muito bem. Olha, esse assunto muito bom. Eu quero que você que está nos acompanhando agora, tá na rádio, no rádio convencional, tá só ouvindo aí, vai no YouTube depois, pega essa entrevista, esses depoimentos interessantes aqui, até tocantes da Ana Beatriz, as iniciativas do vereador Wesley, compartilhe com mais pessoas. Fica salvo, tá bom? Lá no YouTube para você acompanhar quando quiser e compartilhe para mais pessoas para trazer esses que talvez não tenham consciência para esta causa. Wesley, agora na questão prática, há alguma previsão, essas conversas suas com o deputado delegado Eduardo Prado, com a própria gestão municipal, para que essas ações sejam colocadas em prática? Já tem alguma previsão para essa ação de castração?
Conta pra gente. Sim, como eu disse no início, a partir de agosto. A gente não tem uma data definida, mas sabemos que será agosto, porque esse castramóvel que o deputado trabalha, ele roda o estado todo, né? Então, tem uma camiseta que eu ganhei falando da castração, assim, um monte mostra a castração, né? E é divulgado em todo o estado. Então, para a gente conseguir, a vaga que eu tive mais próxima foi agosto. Eu falei, não, seja bem-vindo, porque nós precisamos. E de 30 passar para 60 mil, melhor ainda. Então, mais número de animais vai estar sendo castrado aqui no município de Piranhas. E o delegado, o deputado Eduardo Prado, que é delegado, né? Ele já deixou bem claro que ele vai vestir a nossa camisa como ele veste em outros lugares também, em outras cidades. Porque ele sabe a importância de se cuidar dos animais, de tratar bem o animal, porque o animal não pede para ser adotado, mas se ele foi adotado, temos que dar carinho, como você mesmo disse, ele tem sentimentos, né? Ele sente dor, né? Ele sente frio. Tem muitas pessoas que deixam o animal lá fora, no tempo frio, não coloca nada para ele, nem deitar, já deixa ele no cimento. Então, vamos tratar com carinho. Teve uma pessoa que falou para mim uma vez, e falou para outras pessoas também, que eu estou investindo uma coisa errada, que isso aí não vai me ajudar em nada, não vai ajudar politicamente, né? Mas vai me ajudar pessoalmente. Eu acho que você já ouviu a frase, Wesley. Eu já veio na minha cabeça os ignorantes falando, cachorro não vota. Provavelmente alguém já deve ter dito dessa isso, forma, né? Eu não queria usar essa palavra não, mas é isso aí. Mas só deixa eu te falar, essa causa aqui me fez interagir com pessoas que eu não tinha tanta ligação. A Ana Beatriz é uma delas, né? E daqui para frente nós vamos trabalhar em parceria, em harmonia, em favor desses animais. Não só ela, mas a família dela, para você ver como que esse aí, o que a pessoa falou, não tem nada a ver. Essas meninas que estão comigo, eu falei você aqui, essas mulheres, esses homens aí, a Leila Mendes, a Márcia, a Leila Alves, a Selma Bristotti, o Cairo, o Glauber, a gente se conhecia. Mas a partir desse momento que nós começamos a montar essa diretoria, nós nos aproximamos muito mais. Então, independente de votos, eu quero que a minha cidade desenvolva e que seja uma cidade onde as pessoas chegarem aqui e falar assim, a cidade de Piranha é uma cidade limpa, é uma cidade onde não tem animais de rua, é uma cidade agradável. Para mim, isso é suficiente. Wesley, tem a questão também, recentemente, nós tivemos aqui uma jovem que até ficou com sequelas no futuro, e aí os dois foram vitimados. O animal estava solto na rua, ela estava de motocicleta, bateu no animal, acabou caindo, tendo traumatismo craniano. Infelizmente, o animal morreu, né? E até nessa questão do trânsito também, hoje em dia a gente tem esse problema, não é verdade? É tudo. Meu carro, eu atropelei um animal ali de frente ao ginásio, eu estava descendo, né? E o animal veio correndo toda uma vez. Eu atropelei ele, eu parei para ir lá, dar assistência para ele, mas que ele não parou, ele foi embora. Eu não sei se o animal sobreviveu, mas não foi uma batida tão forte, mas quebrou o para-choque do meu carro. E aí eu falo... Foi forte. Eu falo assim, porque eu estava de carro, e se fosse uma moto? Sim. Fosse um motociclista, fosse um ciclista, né? Poderia ter trazido algo, né, prejudicial, talvez uma vida poderia ser ceifada naquele local, mas graças a Deus eu estava no carro. Mas aqui em Piranha tem muitas motos, tem muitos ciclistas aqui, né? E isso aí, diminuindo esse número de animais de rua, a gente vai estar diminuindo também o número de acidentes aqui na nossa cidade relacionado aos animais. O Emily Oliveira e Ana Beatriz, o Wesley falava agora sobre colocar coisa para o cachorro dormir. Depois, Emily Oliveira, vamos pedir uma dica para Ana Beatriz, que ela é especialista. Aqui em casa, Ana Beatriz, não sei o que eu faço. Já compramos aquelas casinhas chiques, meu cachorro come tudo. Já colocamos um tapete, ele rasga tudo. Não resolve, eu não sei o que fazer. A gente até tenta, mas não tá fácil, viu? Talvez a solução deva ser colocar junto na cama, não? O que vocês acham? Mas ontem, o que nós conversamos sobre isso? O que eu falei a respeito da minha cachorra? Eu comprei aquelas camas que vem para animais, me comprei e tá lá. Sim. Moça, ela rasgou tudo. Rasga, eu tô com ela. Depois vamos pedir umas dicas para especialista aqui. Ana Beatriz, eu quero aproveitar. O pessoal deve ter gostado da sua fala. Onde é atualmente o seu pet shop para que as pessoas possam conhecer e, quem sabe, né, queiram trocar experiências com você também desta realidade? Sim, atualmente eu atendo em casa mesmo, na minha residência. Sim. E eu faço os atendimentos. Agora, atualmente, eu estou gestante e tive que diminuir a quantidade de atendimento que eu fazia antes, né?
E até final do ano a minha filha nasce, provavelmente eu vou estar de licença, eu vou sair um pouco ali, vou me ausentar, mas fica minha mãe, que toda a minha experiência tá com ela também. Tudo que eu sei, ela sabe. Aqueles penteados chiques, aquela coisa toda, tudo vocês fazem, né? Tudo, tosa, banho, e olha que é de qualidade, viu? É muito bom, o pessoal gosta bastante. Ana Beatriz, eu quero agradecer a sua presença aqui. Conte com o jornal, conte com os nossos veículos de comunicação para divulgar essa ideia. Na medida que vocês forem evoluindo nos projetos, conte com a gente. Já deixa o espaço aberto para algo mais que você queira acrescentar. É isso. Eu achei muito importante vir aqui hoje, fazer esse apelo, conversar com vocês, né? Assim como eu, muita gente não sabe, não tem conhecimento dos projetos do Wesley. Eu não sabia. Então, quando eu fiquei sabendo, eu procurei ele, né? Quando eu fiz o apelo nas minhas redes sociais, muita gente me mandou mensagem me apoiando, perguntando, falando, né? Me mandaram vários relatos de situações de abandono. Olha, soltaram 2 cachorros aqui na porta de casa, eu cuido, outras pessoas também que têm relatos de cachorros na porta de casa, assim, nas ruas mesmo, e que essas pessoas ajudam. E hoje eu tô aqui para fazer esse apelo, né? Para pedir vocês, população, para que a nossa cidade seja melhor e que você ajude, né, no que você pode. Claro, é muito difícil você acolher dentro de casa, nem todo mundo tem como, mas de alguma forma você consegue ajudar aquele animal que está em situação de rua. Você pode oferecer uma água, você pode oferecer uma comida, você pode fazer ali o que está dentro do seu alcance. E é isso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de vocês terem aceitado essa proposta. Muita gente está assistindo e eu acredito que o pessoal gosta bastante desse assunto. Ouvindo e assistindo. É isso. E assim como eu, você que é cidadão aqui de Piranhas, cobrar e apoiar o nosso vereador Wesley, que abraça essa causa linda com todas as forças. Ele vestiu a camisa, assim como eu, e eu peço para que todos vocês que gostam, que cuidam e que apoiem, ajudem o nosso vereador também com a questão dos fogos, né, que é um projeto também que está em vigor e que ele está correndo atrás. E eu tô aqui para pedir o apoio de todos vocês. Ana Beatriz puxou um assunto importante agora, vereador Wesley. Já estava na pauta para eu perguntar em que pé anda, né? Que foi apresentado na Câmara. Para contextualizar, a audiência do rádio é muito rotativa. E você que está no YouTube talvez não ouviu. O vereador Wesley apresentou um projeto. Em resumo, tem outros artigos ali, mas resumindo, para proibir a soltura de fogos de artifício com estampido. Que é isso? É barulho, né? Muita gente disse, então vai ser proibido fogos em Piranhas. Não, a proibição do projeto é para aqueles barulhentos, aqueles foguetes mesmo, aquela barulheira. Hoje já tem cidades aí que realizam a queima de fogos com aqueles fogos mais silenciosos, que não afetam as pessoas e os animais. Wesley, como é que está essa situação, o andamento desse projeto atualmente? Então, como a gente tinha falado, algum tempo atrás a gente fez esse projeto. Quando a gente visitou, a gente viu esses projetos lá, nós vimos lá, eu falo nós, porque foi a diretoria que teve lá, nós vimos esse projeto e nós quisemos implantar aqui na nossa cidade. O projeto ele vai ser, primeiro, foi feita uma emenda, tá? Para poder fazer uma modificação no projeto. Os vereadores lá fizeram para poder proibir, que lá fala assim, proibição de vendas, comercialização, transporte e soltura de fogos de artifício. Esses fogos, como você mesmo disse, é aqueles fogos barulhentos. Aqueles fogos coloridos, que fica bonito, que as pessoas sempre colocam lá na virada de ano, em alguma festa, esse aí não é proibido, é só aqueles barulhentos mesmo. Aí foi feita essa emenda que dá lá, libera assim, para poder não proibir a venda. Né? Aí, se essa emenda for aprovada, será tirado a venda. Mas nós queremos contar com os nossos colegas também lá e que a população apareça lá também para ver esse projeto, conhecer como é esse projeto. Não é para acabar com o comércio local. E você vai estar ajudando não só os animais, mas também as pessoas autistas que sofrem. Eu já disse e volto a repetir, eu trabalhei com uma família que tinha um filho autista. O nível é bem alto. Você não sabe, Jota, talvez não sei se você já viu a dificuldade, o sofrimento que é para a criança e para os pais, para os familiares. Sofre o filho e sofre também toda a família. Então, esse projeto vai ter essa emenda agora, quinta-feira vai ser a votação. Se for aprovada, o comércio será liberado à venda. Eu discordo porque, se está liberando a venda, por que proibir a soltura?
Nós temos que proibir a soltura, punir quem solta, mas também temos que mostrar para o comércio que isso não traz benefício nenhum. Muito pelo contrário, nós temos muitas crianças autistas, nós temos muitos animais. Eu recebi agora esses dias um vídeo de um morador aqui da cidade que estava soltando fogos lá. Ele perguntando para mim como estava o andamento desse projeto. O cachorro dele estava desesperado. Então, nós temos que pensar nessas pessoas, nesses animais. O comércio não sobrevive de fogos de artifício. Pode ter certeza que não sobrevive. Eu ouvi um comerciante dizendo que eles não sobrevivem disso. A venda desses fogos é mais quando tem uma comemoração, por exemplo, nos jogos de Brasil ou do seu time preferido, e pecuária e virada de ano. Caso contrário, não tem. Então, se não tem, o comércio não sobrevive disso, qual o motivo de ter esses fogos lá? Se é proibido a soltura, por que não proibir também a venda? Se fosse assim, nós vivêssemos do comércio de fogos de artifício, eu falaria, realmente tá difícil, porque o comércio também tem que vender para outra cidade. Mas só vende aqui mesmo. Aí vocês falaram assim, mas pode comprar em outra cidade. Mas não foi no nosso município. E ele chegando aqui, e ele for soltar esses fogos, ele será punido, será penalizado, terá multa, né? E essa multa, ela vai ser voltada para onde? Para a nossa cidade trabalhar nessa causa animal e também em outras causas que o município vem trabalhando. O Wesley falou aí de animais, falou dos autistas, temos os idosos. Abre a câmera aí, Emília Oliveira, temos uma mamãe aqui também. Imagine uma mãe com um bebê, logo a Ana Beatriz vai estar com a bebezinha dela nas mãos, nos braços. Em dezembro a Helena não vai estar Festa, nem né? de mês. Imagine, veja só, aqueles fogos barulhentos, o bebê não dorme, descontrola ali toda a questão do equilíbrio, né? Ana Beatriz, aproveitar essa oportunidade. Wesley, e um filho, um autista ou um idoso que já está com a idade avançada ali, com algum tipo de problema, há todo um trabalho para controlar, para que a pessoa fique bem. E aí, quando se assusta, desequilibra tudo, né? O autista perde todo o controle, que levou ali talvez uma semana de terapia, vai tudo pelo ralo. O idoso também se assusta. A Ana Beatriz contou aqui, a Emília Oliveira também, animais que morrem, que se assustam com os fogos. Lá da minha vizinha mesmo, o cachorro dela morreu de infarto devido à soltura de fogos, que estava passando um carro fazendo propaganda de uma loja e soltando aqueles rojões mais altos, e infelizmente esse cachorro infartou. Wesley, nós vamos continuar acompanhando essa situação, trazer até mais esclarecimentos. Muita gente estava achando que então acabou a queima de fogos durante o rodeio, a abertura do rodeio vai ser feia agora. Não tem nada a ver com aquilo, né, Wesley? São aqueles foguetes que a gente ouve aí, comemoração de política. Quando o Flamengo é campeão, esse ano vai ter muito, viu, Wesley? Amém. Só que tomara que sem aquela barulheira, né? Só com o colorido. Já vou comprar aqueles sinalizadores que aí não faz barulho, só fica a cor vermelha ali e tal. Para quem gosta, o Jota, é muito bom, né? Os fogos lá soltam. Porém, nós temos que lembrar que nós temos essas pessoas, como eu disse, os autistas, os idosos, os animais também, e as mães, né, que têm filhos pequenos, que o barulho ali incomoda bastante. E a nossa intenção não é acabar com a beleza do evento. A nossa preocupação é com a saúde. Como você disse aí, nós fizemos uma palestra com uma médica e duas psicólogas que fizeram uma palestra excelente, maravilhosa. E lá elas disseram que não começa de um dia para outro o tratamento. O tratamento ele é demorado. Aí quando você consegue os seus objetivos, e são particulares, tá? Infelizmente, ainda não temos aqui em Piranhas esses profissionais para atender toda a comunidade. Aí demora um certo tempo para poder fazer esse tratamento dessa pessoa com autismo, né? Aí, de repente, vem esses barulhos, estraga tudo, tem que começar do zero. Só para fortalecer aqui, não será proibido a soltura de fogos, aqueles coloridos, tá? Que solta na virada do ano, não será proibido. A proibição, se for passado e aprovado na Câmara, é para a proibição de fogos, aqueles de estapido bem barulhento. Wesley, obrigado pela sua visita aqui. Nós vamos ficar de olho, a continuar acompanhando esse projeto, trazer a informação aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Eu que agradeço por estar aqui hoje, agradecer, né, você, Jota, a Emília Oliveira, por estar sempre recebendo a gente aqui em todas as áreas. Quero agradecer aqui a nossa nova integrante aqui do nosso grupo. E nós vamos estar montando um grupo para colocar mais pessoas lá. Ana Beatriz. Pro povo aí, Ana Beatriz, a Emília Oliveira.
A Ana Beatriz, né? Muito obrigado, Deus te abençoe, por ter esse coração aberto aí para estar ajudando esses animais. E eu não posso deixar de agradecer as minhas colegas. E eu vou falar de uma especial aqui, essa é muito especial mesmo. Eu vou falar aqui da Leila Mendes, que é a proprietária da Leila Make, né? A Márcia, a Leila Alves, a Selma Bristotti, o Cairo, o Glaube e a pessoa especial que está sempre participando ali com a gente é minha mãe. Todas as reuniões que nós temos, ela está lá. Vou colocar ela como, assim, não vou falar mascote, porque eu não trabalho na área dos animais, mas será a pessoa ali dentro, essa é a nossa referência, porque está sempre presente com a gente. Então, muito obrigado e obrigado a vocês, ouvintes. Vamos aderir a esse projeto nosso, vamos ajudar a gente a cuidar desses animais e, se Deus quiser, futuramente ter número pequeno de animais, né, aqui soltos na nossa cidade, se possível também zerar esse número de animais nas ruas. Obrigado, vereador Wesley, obrigado, Ana Beatriz, falando aqui sobre a causa animal, um tema muito importante. Você que perdeu a entrevista, chegou no meio, só você voltar aí no YouTube, assistir de novo, tá bom? Desde o comecinho. A gente vai fazer o corte específico da entrevista. Fica o jornal inteiro salvo. Depois a gente vai separar essa entrevista, inclusive divulgar nas redes sociais, para que o máximo de pessoas possa acompanhar. Eu não posso esquecer de falar. Não esqueça, já falei dele, mas eu quero falar. Agradecer muito mesmo o nosso deputado estadual, o delegado Eduardo Prado, que vestiu essa camisa nossa aqui, e agradecer muito, porque essa emenda de 60 mil partiu dele. Então, assim, eu tenho certeza que ele e outros deputados federais que não vão estar apoiando aí, vai estar mandando emendas justamente para essa causa animal. E é claro, gente, deixando para você, aquela função que eu faço da saúde, eu não vou parar. Vou estar continuando, tá? A partir do mês de julho agora, eu creio que vai dar tudo certo, eu vou estar continuando esse trabalho. Mas será uma outra vez que eu virei aqui para estar explicando.